pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a trabalhar com o Hibernate no Java, ok? O Hibernate, como vocês viram, é um framework, tá, que facilita aí o acesso, a manipulação de dados no banco de dados, tá? Seja qual banco for. Isso aí facilita muito, porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais organizada, de uma forma orientada, né, de relacionamentos, e existem alguns plugins aí que fazem o serviço pra gente, tá ok? Bom, antes de tudo, é importante que vocês baixem os 3 arquivos, né, que eu informei lá no material, que é o arquivo do Hibernate, o MySQL Connect, que vocês já têm, né, e esse que é a biblioteca do LSF, ok? Então é importante baixar isso antes de começar e posteriormente descompactar eles em alguma pasta que vocês desejam, tá? Então já fiz a descompactação desse aqui, criou aqui 3 pastas pra gente, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, no Eclipse nós precisamos do plugin, ok? Esse plugin ele está disponível em Help Install New Software. Tá? Nós vamos adicionar aqui o seguinte. Essa URL que eu passei lá para vocês, tá? E com esse nome. Então, é dd, jboss e a URL que eu passei. Essa URL é onde ficam os plugins desenvolvidos pela JBoss, ok? E no caso, o que a gente está procurando é esse aqui, ó, Application Development. Ó, o meu já saiu daqui porque eu já instalei, ok? Aqui dentro de Application Development vocês vão ter o Hibernate Tools, ok? Plugin Hibernate Tools. Vamos desmarcar aqui para que vocês apareçam todos. Hide Items aqui. Então tá lá, vai aparecer aqui para vocês, tá ok? A opção Hibernate Tools, porém para mim aqui não tá cinzinha porque eu já tenho ele instalado, perfeito? Pode, se a gente desmarcar aqui esse hide, ele mostra aqui. Então, Application Development, Hibernate Tools, e faça a instalação dele normalmente, tá ok? Uma dica que eu dou é desmarcar esse aqui, ó, Contact Update Sites, para quem tiver marcado, desmarcar, porque senão ele confere todos os sites para ver se tem alguma atualização para aquele. Isso acaba demorando um pouco, vocês vão perceber que vai executar de forma mais rápida, tá ok? Bom, então feito isso, feita essa instalação, a instalação minha já está feita aqui. Primeira coisa é criar aí o projeto, tá? Vamos criar um projeto, File New Java Project, POO, aula Hibernate, ok? Feito isso, é só finalizar, certo? Bom, então, tá aqui o projeto criado. Vamos primeiro adicionar aquelas bibliotecas que a gente baixou e descompactou lá. Botão direito, Properties, Java Build Path, ok? Vamos adicionar de um jeito diferente. Vou ensinar vocês aqui a criar um library, tá? Uma biblioteca que já organiza todos os arquivos, e aí a gente não precisa ficar toda vez que nos próximos projetos ficar escolhendo classe por classe. Então vamos em add library, escolham a opção
User Library. Aqui já tenho, mas eu vou criar uma nova para vocês verem. User Libraries. Perfeito? Vamos criar aqui New. Vamos chamar aqui, por exemplo, de Data Tools. Perfeito? Então ela está aqui e a gente vai em Add Jars. Add Jars, ok? Clicou, pois bem, nós vamos lá naquela pasta que a gente tinha descompactado. Precisamos inserir o seguinte: dentro do Hibernate que a gente fez o download, vamos adicionar o Hibernate 3, ok? Essa é a classe, o jar do Hibernate 3. Clica de novo em Data Tools, vai mais uma vez lá em add, vamos em lib, essa pastinha required, adicionar todos, ok? Então tá lá. Mais uma vez em Data Tools, aí a gente volta um pouquinho aqui, adiciona o que está dentro de JPA, adiciona, vai em Data Tools, volta aqui, aí a gente volta para a raiz da pasta. Então o Hibernate já acabou. Agora a gente vai no SLF4 e adiciona essa aqui, que é a SLF4J JDK, ok? Não é a Sources, é só a comum. Pronto. E, por último, a gente adiciona o conector, ok? Então, vou só diminuir todos aqui para que mostre para vocês. É o Hibernate 3, tá? É o arquivo, todos os arquivos da pasta lib. Então, esse antes aqui, o Commons, o Doom, JavaSys, o JTA e esse SLF4 API. Depois, o que está dentro da pasta JPA, lá no lib. Depois, o SLF4, que foi do outro arquivo que a gente baixou. E depois o conector, ok? Então, a gente coloca ele aqui, dá ok, e ele vai aparecer aqui. Então, a gente deixa marcado e finish, tá? Resumindo, ele já coloca tudo aqui pra gente de forma agrupada. Ah, por que isso? Porque da próxima vez a gente não precisa vir e selecionar todos de uma vez. Vai lá, add library, user library, escolhe lá o Data Tools, acabou. Perfeito? Então é isso. Feito isso, ele vai aparecer por aqui, ok? Pois bem, agora é hora da gente vamos criar os nossos pacotes, como de praxe, né? br.po.sab. Pois bem, aqui agora nós precisamos criar uma configuração, tá? Que é a primeira coisa que a gente vai trabalhar aí com o Hibernate, perfeito? Essa configuração está disponível em cima do nosso projeto, ok? Nosso src, new, other, vai aparecer aqui uma pasta Hibernate, que é exatamente o plugin que nós fizemos a instalação, ok? Vamos criar aqui um Hibernate Console Configurator. Então vamos adicionar, ele já vai dar um nome específico aqui pra gente, ok? Nós vamos criar uma conexão com a base. Essa conexão, por exemplo, MySQL, vamos chamar aqui de conexão teste. Vamos informar aqui a base que a gente quer acessar, né? Como? Qual o nome da minha base? Minha base vai se chamar teste, né? Então, lá no meu AD, eu tenho uma base teste com uma tabela usuários aqui, perfeito? O meu usuário que eu vou utilizar, usuário teste, usuário que eu defini, minha senha também, teste, ok? Posso testar a conexão aqui para ver se está dando certo. Não preciso de nenhum outro parâmetro.
avanço, confiro aqui para ver se está ok e dou um finish. Então ele já definiu ali a conexão que eu vou criar. Perfeito? Feito isso, ele vai criar aqui pra gente uma configuração aqui do Hibernate. Se não estiver aparecendo isso aqui para vocês, é o seguinte: o Window Show Perspective Hibernate Configurators, ok? Então deixa eu fechar aqui, ó. Window Show View, né? Other, escolham aqui Hibernate Configurators. Então vai abrir aqui uma nova abinha para vocês. Com o selecionado, vocês podem expandir, podem testar, vocês vão ver que vocês conseguem navegar aqui, perfeito? Isso só para a gente confirmar se foi feita a instalação. Bom, feito isso, é hora da gente fazer o que a gente chama de engenharia reversa, tá? Por quê? O Hibernate, como vocês leram no guia, ele tem alguns arquivos, né, que são os arquivos bins, que ficam ali todo o mapeamento da classe, né, da tabela que a gente está usando em forma de classe. Então tem uma forma da gente fazer isso automático, não precisa ser feito na mão, tá? Vamos realizar então a configuração dessa engenharia reversa. Então é esta opção aqui, Hibernate Reverse Engineer File, ok? Podemos avançar. Fica nesse endereço mesmo, né? Fica dentro do /src, tá? Não fica dentro do brpo, sabe? Fica na raiz. E aqui a gente escolhe a configuração que a gente está trabalhando e aperta aqui no refresh, que ele vai listar a tabela ou tabelas que ele está disponível. Seleciono a tabela que eu quero usar, nesse caso é de usuários, incluo e dou um finish. Okay? Feito isso, ele só vai criar um arquivo aqui pra gente, tá? Se vocês observarem o source desse arquivo, né, falando qual tabela ali, de qual catálogo, né, de qual banco ele está utilizando. Okay? Feito isso, é hora de fazer isso funcionar, ele criar essa engenharia reversa pra gente. Bom, lá na opção Run, nós temos aqui Hibernate Code Generator, que é uma opção aqui nova, que apareceu, Hibernate Code Generator Configurators. Então, vamos clicar aqui, criar uma nova, tá? Vamos chamá-la aqui de teste Hibernate, tá? Qual a configuração de base que a gente vai usar? Então, essa que eu estou usando aqui. O Output Directory. Então, vamos selecionar. Aí sim, a gente vai lá no nosso brpo, sabe? Por exemplo, ok? Ou vamos, para normatizar, vamos colocar aqui dentro desse PO um pacote, né, chamado model. Então, fica a critério, perfeito? Dentro desse model, tudo que for relacionado ali ao banco vai ficar lá dentro. Bom, e aí a gente tem marcar aqui reverse engineering e esse revenge.xml ele já existe. Então a gente vai no setup, use existing e vamos selecionar ele vai listar onde ele existe, no nosso caso aqui dentro do Hibernate, escolhe e pronto, ok? E lá no Exporters, nós temos que marcar Generate EJB3 Annotations. Isso aqui é para que alguns comentários que vão na classe, né, sejam nesse padrão de Java Beans, ok? Vamos marcar aqui também o Domain Code, que é para criar aí os nossos arquivinhos .java, e vamos marcar aqui a opção Apply, tá? Então, ficou ali e já podemos rodar. Quando a gente rodar,
observa que ele vai criar aqui dentro um arquivinho usuários.java, tá? Justamente com, observem os campos, ó, ID e nome. Na minha tabela, aqui de exemplo, eu tenho lá dois campos, ID e nome. Perfeito? No meu arquivo, ele fez essa engenharia reversa, ou seja, ele foi lá, consultou, acessou o banco, analisou os campos, qual o tamanho que ele utilizava, se é inteiro, se é string, e trouxe isso pra gente. A única coisa que falta, né, aqui dentro é o pacote, então a gente pode informar package br.po.module, ok? E pronto, está definido. Bom, feito isso agora, é hora da gente fazer esse relacionamento aí, esse mapeamento. Aqui nós vamos ter quantas tabelas a gente precisar, então usuários.java, login.java, né, de acordo com o nosso banco. E nós vamos criar aí a relação de mapeamento. Já em cima do pacote do PO Model, nós vamos agora criar aqui um Hibernate XML mapping file. Só avançar, vai escolher um pacote que tem ali o modelo, vai ter lá os usuários, ou outras, tá? Avança, podem ter outras aqui, nós vamos selecionar as que são de tabela, então, ok, nesse caso se tivesse outro, eu iria selecionar somente usuários, e finish. Feito isso, ele cria aqui dentro um arquivo, tá, com as informações, aí, um mapeamento disso para o Hibernate. Perfeito? Bom, feito isso, é hora de criarmos a configuração. Para realizar essa configuração, é mais interessante que a gente deixe a engenharia reversa realizada, tá? Então, para dar um exemplo para vocês, nós vamos recriar a engenharia reversa adicionando mais um elemento para vocês verem a configuração, ok? Bom, então ele tinha criado aqui para a gente um usuários.java, que é um arquivo que contém os bins, né, os sets e gets da vida, e o arquivo que faz um mapeamento disso, e a gente vai adicionar agora o arquivo que vai fazer lá no nosso, né, no gerador. Vamos adicionar aqui, além do domain code, ok, do Hibernate, do domain code, nós vamos adicionar aqui o Hibernate XML configurator, então, porque ele já vai adicionar lá pra gente. Vamos rodar aqui, tá? Isso pode ser feito da primeira vez, mas fiz separado para mostrar para vocês. Já pode fazer tudo junto, tá? Então ele criou lá o arquivo de usuários pra gente, o arquivo de mapeamento e o hibernate.cfg.xml. Observem que aqui tem as configurações, né, de acesso à base, e aqui tem um mapping class, que são os arquivos que a gente está utilizando, ok? Porém, esse arquivo, ele não pode, aqui eu tinha feito um exemplo, ele não pode ficar dentro do pacote, ele tem que ficar na raiz, tá? Então a gente joga ele por dentro do src aqui, ou desculpa, o arquivo Hibernate CFG, né, aqui para dentro. Perfeito? Bom, essa é uma forma de fazer. Se vocês não quiserem fazer isso, primeiro fiz somente a importação aqui, posso vir aqui, botão direito, New, Order, e escolher aqui também Hibernate Configurator File. Porém, aqui eu vou ter que adicionar de novo todas as minhas informações de base, tá? Então, por lá já fica mais prático. Tá? External, Hibernate, então, exports, né? Lembra de marcar domain e Hibernate XML e rodar. Feito isso, então,
tudo disponível. Lembra que aqui nós precisamos colocar aí o pacote br.sampleModel, e no nosso Hibernate config, observem que já está tudo disponível, classe mapeada, ok? E o nosso mapeamento está feito, ok? Nós vamos realocá-lo então lá para dentro de SRC. Nosso usuário está ok. Bom, aqui nós temos alguns detalhes para serem feitos. Lá no nosso mapping, nós temos que editar, né, para alterar o caminho da classe, porque ela mudou. Então a gente faz isso e, se não aparecer, a gente começa a digitar. Ele vai mostrar. Na verdade, observem que é adicionar o pacote, né? Olha lá no source, então br.po model usuários. Tá? E uma outra opção que a gente precisa adicionar é aqui em Hibernate. Temos que em current session context class, a gente vai adicionar aqui a opção thread, ok? É uma configuração padrão lá do Hibernate. Bom, feito isso, nós já temos aí quase tudo configurado. Precisamos criar agora, aqui dentro de Model, uma classe, tá, chamada Hibernate Útil. Essa classe ela vai criar, a gente não marca para criar main, tá? Ela vai criar aqui um padrão, tá, de instância desse banco para gente. Aí eu vou já citar um exemplo aqui, porque ela é padronizada, tá, ok? Ela tem na própria documentação do Hibernate. Eu vou explicá-la para vocês. Tá? Então eu peguei de lá. Como que essa classe funciona? Né? Ela importa aqui duas classes lá, duas bibliotecas, Session Factory e Configurator, ok? Cria aqui um arquivo de Session Factory, tá? E carrega essa Session Factory, ou mostra lá, cria uma exceção pra gente, tá? Basicamente é isso. Então toda vez que nós formos criar aí trabalhar com o banco aqui dentro, a gente vai trabalhar com ela, ok? Bom, agora é a vez de a gente criar aí o nosso arquivo main. Então vamos lá, main, colocar um estático ali para ele. Bom, o que a gente precisa fazer? Tá? Nós precisamos aqui fazer chamar, porque por enquanto está só configurado, né? Nós vamos utilizar aqui um exemplo simples de inserção ao banco de dados, ok? Os comandos que nós utilizaremos serão esses. Session, vamos criar aqui sessão. Hibernate útil, então a gente tem que fazer a importação do nosso arquivo Hibernate útil. Então br br.po.model.hibernate útil, ok? E o arquivo da tabela que a gente vai utilizar. Mesma coisa, então br.po.model. Então a tabela usuários ali, ok? Importamos também o org.hibernate session e no nosso main criamos aqui uma sessão session, né, de instância de nome session Hibernate útil, get session factor, que é padrão, get current section, ok? E iniciamos a transação, tá?
Feito isso, a gente faz a instância das nossas tabelas. Então aqui, né, conforme está o exemplo aqui, refazer para explicar para vocês, vamos lá no nossos usuários, vamos criar aqui, por exemplo, gravar, tá? New, instanciando, então lá uma classe usuários. Lá no nosso gravar, a gente tem disponível os nossos set e get, né? Vamos manipular primeiro os sets, tem lá set ID e set nome. Vamos colocar um nome, então por exemplo aqui teste, né, ponto e vírgula, e depois dentro desse session, né, que é a seção corrente aqui, save, então salvar o que? O nosso gravar. Se fossem mais campos, né, vamos citar um exemplo aqui do ID set ID, então vamos setar aqui por exemplo um ID5, perfeito? E no final get transaction commit, tá? Então aqui ele inicia e aqui ele pega o que está aqui dentro, né, o que a gente mandou aqui e executa, ok? Quando a gente executa isso, algumas informações que inicialmente podem parecer erro, tá? Não são, percebam que é info, ok? Sendo algumas informações info, tá? Não se preocupem, não é erro. Erros são, como está aqui embaixo, informações aí que vão gerar exceções pra gente. Nesse caso, tá? É um erro conhecido que aqui no nosso Hibernate Config nós precisamos retirar, ok? Essa informação aqui, ó, name, para que ele funcione corretamente, senão ele vai trabalhar com outro formato aqui de construção, então a gente não determina nome para o nosso caso, ok? Então se a gente rodar agora, vou tirar esse set ID daqui, porque o ID, como ele é auto-incrementado, né, nós vamos colocar, e vamos colocar aqui então teste 1, por exemplo, para executar e executar. Se aparecer tudo info, percebam que, ó, a última informação que foi info, então que foi executada aí com sucesso. Se a gente for ver lá no nosso código, tem uma atualização, tá lá o elemento que a gente criou. Voltando aqui, realizando mais um teste lá no nosso main, coloca aqui então um teste 2, tá? Vou fazer ali, deixa ele executar. Isso aqui é apenas informação, tem como a gente configurar para ele não soltar isso, mas isso é interessante porque, né, nos mantém informado de como está sendo essa conexão e está lá realizado a operação, ok? Então essa é a configuração que a gente precisa fazer, e aqui um exemplo simples de que o Hibernate está funcionando, tá? Então vocês têm isso lá descrito, né? E tem um vídeo aqui agora para ajudar vocês. Então eu espero que seja de fácil compreensão e a gente se encontra mais, ok? Obrigado.